Fala pessoal, beleza? Um assalariado ou uma pessoa que recebe um pouco mais de um salário mínimo, será que ela consegue se tornar CAC? Será que ela consegue manter o seu CR? Eu vou mostrar nesse vídeo aqui todos os gastos que a pessoa tem para tirar o seu CR, o seu certificado de registro e se tornar um CAC, um caçador, atirador, colecionador. E também os custos que ele tem anualmente para manter esse seu CR ativo. Vocês vão ficar surpresos com o resultado final. E esse vídeo aqui foi inspirado a um inscrito do canal que veio entregar pizza aqui em casa, que é entregador de pizza há um bom tempo, e falou que ia acompanhar, que tirou o CR e já tem alguns anos que está aí no esporte, já tinha até 2 equipamentos. Ele me contou o que ele fez para economizar um pouquinho ali no fim do mês, para sempre estar mantendo os seus treinos. E pessoal, vocês vão ficar surpresos, porque eu sou uma pessoa que eu não bebo nada de álcool, nem fumo nada. Eu não tinha muita noção do quanto que essas pessoas gastam. E não, ele não parou de beber, nem fumar, nem nada. Ele só reduziu um pouco. E eu fiz os cálculos, né, de quanto ele economizava por mês e quanto que ele gasta ali por mês para sempre estar ativo no esporte. Vocês vão ficar surpresos aí no final do vídeo. Já peço a todos que deixem aquele joinha, compartilhem com os amigos. Eu acho que muita gente vai gostar de ver esse vídeo, principalmente aquela pessoa que acha que é caro demais e não tem muita noção de como que é. Manda esse vídeo aí para essa pessoa e nos grupos também. Creio que vocês já sabem que existem duas formas legais de você ter esses equipamentos. Uma delas é pelo Sinarme, ou seja, pela Polícia Federal, onde você pode ter o equipamento em calibre permitido, ou seja, o 38 SPL, 380 CP, são calibres permitidos, ou o 22 LR, 12 Gauge, ou até mesmo o 357 Magnum em carabinas de repetição. Dá para você ter esses equipamentos no Sinarme, ou seja, você não precisa ser esse CAC. Só que nesse vídeo eu vou falar sobre CACs, que é o que muita gente tem interesse de entrar para esse esporte, de estar praticando, ou de estar fazendo o manejo do Java-Porco, que é liberado pelo IBAMA. Aí vocês perguntam esse mostruário, pessoal, isso aqui não é PCE, tem um fundo aí de borracha, assim, é o mesmo tamanho das reais, e é do MBT Grips, é nacional. O CR ele é para atividades específicas, tanto é que o CAC tem acesso a calibres restritos, que são calibres que não são permitidos ali no Sinarme, na Polícia Federal. Para o cara se tornar CAC hoje, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um bom clube ali na região dele. É o primeiro passo, pessoal. Não adianta ir atrás de equipamento primeiro, não. A primeira coisa que você faz é procurar um bom clube. E hoje os clubes é um valor anual. E o clube, em média, está na faixa aí de 750 por ano. E ainda dá para dividir dependendo do clube. Mas é uma média. Tem clube que é bem menos que isso, tem clube que é 10 vezes mais que isso. Depende dos que tem joia. E quanto que é o CR? Pessoal, é 100zão. Essa é a taxa do seu CR. Só que vai exigir certas documentações. E algumas delas você vai ter que gastar com isso, que é o exame psicológico, que eu recomendo que você converse com o clube que você filiou primeiro. Que provavelmente vão te indicar boas pessoas a algo mais acessível. E também tem o exame de tiro, que também é com profissionais credenciados ali na Polícia Federal. Não pode ser qualquer psicólogo, não pode ser qualquer instrutor de tiro. E o exame de tiro e o exame psicológico, em média, pessoal, tá na faixa dos 400 os dois. Isso estou falando de Goiânia, não sei quanto tá na sua região, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Isso depende de região para região. Eu vou falar aqui porque eu sou de Goiânia, inclusive sou pré-candidato a vereador aqui da minha cidade. No momento certo, permitido por lei, a gente vai comentar mais sobre isso. E esses são os gastos que você vai ter para pedir a concessão do seu CR. Poxa, mas eu já vi lugar ali falando que o CR era 2 pila ou até mais, né? Pessoal, muitas vezes eles incluem o serviço de montar a papelada para você, ou seja, o serviço de despachante. A maioria dos clubes é na faixa de 200 a 500. Só que você não é obrigado a pegar esse serviço, você mesmo pode montar. Inclusive tem um excelente canal aqui no YouTube, que é o do Daniel, o canal Portal do Mundo, que ele ensina o passo a passo para você montar a sua documentação sem estar gastando com o despachante. Mas se você não quer estar gastando o seu tempo para estar mexendo com isso, você pode sim já pegar os pacotões aí do clube, que já está incluso os exames, já está a taxa do exército e a anuidade. Então, para algumas pessoas vai aumentar uns 200, 300 a mais. A pessoa não importa com isso e nem tem que gastar seu tempo indo atrás. Só que para a pessoa que quer economizar mais, lógico que ela vai economizar fazendo a sua própria documentação. E o prazo, aqui em Goiânia, todo mundo que está protocolando em 2024 está uma média de 70 dias para sair o CR. Isso vai depender de região para região. Existem pessoas que protocolaram em 2022 que até hoje estão aguardando. Isso aí eles restituíram um monte de documento, tem região que atrasa mais, então vai depender muito do seu local aí. E quando você se torna CAC, tem 3 atividades. É o de tiro esportivo, que exige no mínimo 8 habitualidades por ano, ou seja, você tem que ir para o clube pelo menos 8 vezes no ano, fazer um treinamento. Existe a modalidade de caça, que é para o Java-Porco, é autorizado pelo IBAMA.
não tem habitualidades mínimas, mas você tem que manter sua documentação. E existe o colecionismo, que não tem habitualidade, não tem que manter documentação, só que o equipamento que você tiver, ele basicamente vai ficar estagnado, você não vai ter acesso a munições, nem poder fazer treinamentos. Para quem quer se tornar CAC sendo apenas caçador, geralmente os clubes só de caça, eles não têm stand próprio, eles não têm toda uma estrutura para você ficar treinando. E tá na casa aí de uns 300 e pouquinho por ano, então é muito mais acessível para quem vai se tornar apenas caçador. Só que lembrando, tem que manter os registros ativos, né, do CIMAF, do IBAMA, que são totalmente gratuitos para se manter. Você não tem taxa para cadastrar, você faz tudo online. Só que aquela coisa, você não vai poder participar de competições. Dá para se fazer treinamento? Sim, o acesso a munições é mais baixo, mas o foco do vídeo aqui vai ser o tiro esportivo. E para quem vai ter o seu equipamento próprio, lembrando que você pode ser CAC e usar equipamentos do clube, não precisa ter o seu equipamento próprio, mas vamos colocar aqui nesse vídeo que você vai sim ter um. O que você gasta de documentação? São 3 processos: a autorização para você fazer a aquisição, o cadastro desse equipamento, o registro dele, né, que é o CRAF, e o terceiro que é a GT, que é a sua guia para estar transportando esse seu equipamento para o clube ou para a competição. Essa burocracia também existe para quem vai ser caçador, viu? Então se você vai ter equipamentos, não tem como fugir dela. A autorização, pessoal, só é 25 que você vai gastar por cada autorização. Então cada equipamento que você vai ter, 25 que você vai gastar para ter essa autorização. Para o apostilamento, para o registro, ou seja, o CRAF desse equipamento, é uma taxa de 50 mais uma taxa de 88, ou seja, 138 que você vai gastar ali. E a guia sua para estar transportando é 20 por guia. Então vamos supor que você fique em mais de um clube, que acho que não vai ser o caso do pessoal que está começando agora, ela tem validade de 1 ano, os outros documentos são 3 anos. Aí se você for em um outro clube, vai fazer uma competição em um outro estado, ou outra cidade, você faz uma outra guia, é mais 20. Poxa, mas agora em 2024 tem uma série de documentações para você estar incluindo ali nas autorizações e nos CRAFs. Sim, mas essa papelada você já fez para o seu CR. Você literalmente aproveita. Então você não tem que fazer um novo exame psicológico, um novo exame de tiro, até porque você já tem todos válidos, porque você usou tudo para fazer o seu CR. E agora vamos falar dos equipamentos. Eu vou citar 3 aqui que são os mais em conta de cada calibre. Começando pela carabina 22, que é a mais acessível de todas. Você deve encontrar uma dessa aqui, pessoal, que é uma CBC 8122, ela é de repetição, ela é calibre permitido. O poderosíssimo calibre 22LR, que eu gosto de deixar do lado do .50 BMG, para vocês lembrarem que a legislação hoje ela é tão boa, que se você for pegar uma 22LR semi-alto, a burocracia é a mesma de estar pegando um .50 BMG semi-alto. De repetição ela é permitida, assim como o 357 Magnum. Se for arma longa de repetição, também é permitido. Já no caso do revólver, é como restrito. E lembrando que o CAC, sendo atirador, caçador ou colecionador, ele tem acesso a restritos. Porém, o atirador esportivo apenas quando ele chega no nível 3. Entre outros, eu tenho um vídeo específico falando disso. É um pouquinho complicado, pessoal, mas eu vou deixar ao final um vídeo explicando exatamente sobre os calibres. E você não vai ter dúvida nenhuma em relação ao que é permitido, ao que é restrito, ao que é proibido. São 3 classificações. Essa carabina 8122 ele é a mais acessível que tem no Brasil hoje. Tá na média de 2.8, ou seja, 2.800, talvez mais, talvez menos, depende do ICMS do seu estado, depende da oportunidade que você encontra. E cada disparo de munição original, no caso da CBC, na casa de 1,10. Talvez você até encontre abaixo até de 1, mas isso é uma média, viu, pessoal? Existem oportunidades que você encontra aí que fica realmente abaixo de 1. Vamos supor que você vá no seu clube e faça seus treinamentos, apenas 10 disparos ali. Lembrando que não existe quantidade mínima de disparos para valer a habitualidade, mas vamos colocar aqui apenas 10 disparos, que é um número fácil para a gente estar calculando. Com munição, a pessoa ia torrar 11 pila ali para cada habitualidade, ou seja, no ano, se ele fizer as 8 mínimas, ele gastaria 88 por ano. Estamos falando apenas das munições, eu já vou chegar no ponto onde a gente vai fazer o cálculo total. Mas o cara que não quer uma carabina 22, ele quer começar já com uma pistola de calibre permitido, ou seja, 380 CP, ele vai encontrar hoje uma Taurus TH380C ou TH380 tamanho full size. Eu tenho um vídeo completo que eu vou deixar ao final de toda uma análise sobre essa arma, mas hoje ela está numa média de 6,5. É mais salgada, as pistolas realmente são mais caras. Revólver é mais em conta e eu já vou chegar lá. E das munições, o que ele vai gastar? Munição original desse tipo de calibre, na casa aí de uns 4.7 a 5
cada disparo, então fica mais salgado. Vou colocar ali que o cara dá 10 disparos também, né, a média que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Por treino, ele vai torrar ali por ano, nas 8 habitualidades mínimas que ele precisa, na casa aí dos 400 por ano. Isso do calibre 380 se ele só usar munições originais. Se ele fizer recarga, isso reduz drasticamente, de 400 vai cair para uns 168, 170 por ano. Sim, pessoal, vai para quase 1/3 do que é um original. Só de você estar fazendo a sua própria recarga. Por isso que eu sempre indico vocês estarem conhecendo o Recarga Club. É essencial para quem vai disparar bastante. A economia é um negócio assim absurdo. Mas esse é um assunto que eu vou trabalhar em outro vídeo. Eu vou fazer as tabelas de cada gasto que você tem com recarga e comparar com o original. Vocês vão perceber o porquê que eu tanto falo que a recarga é essencial para quem vai treinar. Mas para quem vai atirar pouquinho e quer o mínimo, né, a gente vai continuar aqui o vídeo. E o 38, né, um revólver nesse calibre .38 SPL, que é calibre permitido. Hoje você encontra o RT85, que é um revólver de apenas 5 de capacidade, com 2 polegadas de cano. Ele é o mais em conta que tem hoje, por uma diferença muito pequena, você encontra coisas melhores, mas eu tô pegando o mínimo aqui para vocês. Ele tá na casa de uns 4.100. Tem regiões que tá abaixo dos 4. Vai depender do ICMS, tem regiões que está na casa dos 4,5, depende muito do ICMS de cada estado. Lembrando, pessoal, que todos os equipamentos você pega, parcela aí, tem lugar que faz em 12, tem lugar que faz até mais. E esses dias até um cara comentou no vídeo, pô, quem que vai torrar 4 pila num 38, por exemplo? Olha, tem muita gente que gasta 6, 7 pila num iPhone. Se você pega um celular, por exemplo, igual eu, tem um Samsung, que acho que eu paguei foi uns 2 pila nele, você praticamente já encontra onde você tira, né, esse revólver. Mas é tudo questão de prioridades. Algumas pessoas querem estar com o celular mais atual, outras querem ter uma ferramenta para defender sua casa, sua família. Mas calma que a gente já vai chegar nas contas onde que o entregador de pizza tirou o dinheiro para se manter como CAC. Quanto que o cara gasta ali por ano para se tornar CAC e nos outros 2 anos seguintes ele se manter como CAC. No primeiro ano, pessoal, o cara vai gastar com o CR na casa de 1.250. Se ele não usar despachante, se ele mesmo fizer a documentação. Se ele usar despachante, aqui em Goiás está na média de 1,5, para ele não ter que gastar o tempo dele e montar a documentação. Aí você soma mais o equipamento, se você quiser ter esse equipamento. Lembrando, não é obrigatório, mas vamos colocar aqui que o cara quer, seja uma 22, ou um 380, ou um 38, ou espingarda calibre 12, que eu não incluí aqui nesse vídeo, que não vai ser tão diferente da carabina 22. As espingardas calibre 12 elas são bem mais acessíveis do que revólver e pistola. E para quem é CAC tem acesso ao chumbo F150, que não tá aqui, mas ele tá numa média aí de 3 por disparo. Então é bem mais acessível que o 38 e o 380 CP. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Fora o equipamento, também tem 183 de documentação para ter a aquisição desse seu equipamento, já contando a GT, contando a autorização e contando o apostilamento. E incluindo também o que ele vai torrar de munição original, no caso, para fazer as 8 habitualidades mínimas aí por ano. Ou seja, o primeiro ano do cara que vai ter seu equipamento próprio, vai tirar o seu CR, que são gastos iniciais realmente elevados. O cara que vai ter uma 22, ele gastaria em torno de 4.320 mais ou menos. Ou seja, 360 por mês. Lembrando, incluindo o equipamento, incluindo o CR. O segundo e o terceiro ano, que eu vou citar aqui, já não tem esses gastos. Ou para o cara que vai ter, por exemplo, o 38, ele vai torrar na casa aí de 5.900 no total, ou 490 por mês nesse primeiro ano. E lembre-se que você está fazendo a aquisição de um bem ali que não é tão acessível. E muito diferente de um celular, isso aqui só valoriza, viu? Acho que tem muita gente aqui no canal que pagou uns 2.9 na G2C, que hoje está na casa aí de uns 5 pila, né? Ou na casa de uns 3,5, 4 numa TS9, que hoje está girando em torno de 6 a 7. Isso sempre sobe, pessoal. Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Eu só estou citando isso porque tem muita gente que acha que rasgou de... Não, pessoal. Vai estar aí. Sempre é valioso. E vai só subindo. Mas, voltando aqui. E no segundo ano, pessoal, o cara já fez a aquisição do seu equipamento, já tem o seu CR, então ele não vai gastar com isso. O que ele vai gastar para se manter? Existe a anuidade, que é um dos maiores gastos, né? Para você estar se mantendo ali no clube. Lembrando que você não fica pagando para usar o clube. Você paga anuidade e pode usar quantas vezes quiser. E você tem que estar filiado a um clube de tiro. Se você não fica filiado, o exército pode te dar dor de cabeça, talvez você até perca o seu CR por conta disso. Vai gastar, vamos colocar a média aí de 750 por ano, mais as munições.
Pronto, a arma não tem revisão, não tem manutenção de documentação, não tem nada. Você vai gastar literalmente o clube e as munições que for usar. Então vamos colocar aí as de 22, ficaria na casa aí de uns 70 por mês. Ou se você tiver 38 ou 380, ficaria na casa de 96 por mês, somando o clube e as munições para você fazer as 8 habitualidades. E o cara que tem um 38 na 380 e vai fazer recarga, fica aí na casa de 77 por mês, ou seja, 7 a mais do que o cara que tem uma 22, para vocês terem noção do quanto a recarga é valiosa. E a mesma coisa se aplica aí ao terceiro ano de CR, que você não vai ter os gastos ali dos equipamentos, e é basicamente isso que você gasta. E voltando aqui ao caso do entregador de pizza, ele me falou que toda sexta, sábado e domingo ele gostava de beber umas, principalmente umas Skolzinhas aí. E ele falou que na sexta-feira ele reduziu 3 latinhas. E aí eu fui fazer o cálculo, 3 latinhas, 3 Skolzinhas aí, toda sexta-feira, dava um total de 936 por ano. Isso se ela não subisse. Manteve ali na casa. E eu, pessoal, eu tive que olhar na internet quanto que era uma, porque eu não bebo. Só que ele também, ele diminuiu os pitos dele, né? Uma carteirinha de Marlboro, começou a consumir uma carteirinha de Marlboro a menos por semana. E eu fiz as contas, deu 576 por ano. Ou seja, só dele reduzir a bebedeira da sexta-feira, reduzindo, não tô nem falando parar, e só dele reduzir os pitos dele, deu 126 por mês que ele economizou. E aí você pega aí o segundo, terceiro ano de CR que você gasta ali 96 por mês, com a 38, uma 380, ainda sobra. Mas isso, lógico, é questão de prioridades. Agora, se você falar que um cara que recebe um salário mínimo não tem condição de beber umas 3 latinhas na sexta-feira, é porque tem alguma coisa muito errada, ou esse cara tá gastando com outras coisas. Porque eu já vi gente que trabalha de servente pedreiro e só compra camiseta de marca, é 150, 200 por roupa. Cada pessoa tem suas prioridades. Aí pro cara se tornar nível 2, pessoal, aí vai precisar de 12 habitualidades e 4 competições. 2 competições são de nível regional, ou seja, pode ser aquelas do clube mesmo, e outras 2 tem que ser pelo menos de nível estadual. Pode ser de nível nacional ou até internacional. E eu já deixo a dica para vocês conhecerem o W2C Open National, que agora tá com multicalibres na prova. O pessoal que tem vários calibres aí, dá para você fazer todas elas em um alvo só. A inscrição do W2C Open National é 40, pessoal, e conta como nível 3 sim. Fica a dica aqui para vocês, deixei alguns vídeos que vocês vão adorar ver. Comenta aí abaixo o que você acha disso, se você conhece uma pessoa que não ganha tanto por mês, que tá nesse esporte. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no canal, todo dia tem vídeo novo. Um abração, até a próxima.